Aburoboê, meu colofé, meu mutumbá, meu macuyu, meu aurê, meu saravá, a minha bênção a todos. Hoje o canal Africanizando com mais um episódio do Politicamente Falando. Estamos com a candidata a vereadora do Rio de Janeiro, Edna Pires, que vai falar com vocês um pouquinho de suas propostas para essa candidatura. Vem comigo! Alô, meu povo do branco e adepto de região de matriz africana. Estamos hoje com mais um quadro Politicamente Falando, com a nossa amiga e voduce de região de matriz africana, Edna Pires, candidata a vereadora do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Espero que a senhora possa usufruir aí o nosso espaço para poder trazer mais esclarecimentos aos nossos amigos eleitores, afrodescendentes e todos que possam ter acesso a esse vídeo. Tá? Pode ficar à vontade de Africanizando, é todo nosso. Bom, eu que agradeço esse convite, é uma honra estar participando desse momento, tendo a oportunidade de falar, principalmente da nossa religião e um pouco do que eu pretendo dentro da política. Então, eu quero agradecer de antemão e dizer que eu estou muito honrada com esse convite. Nós que agradecemos porque, como eu comentei com a senhora em off, a nossa religião ainda não temos uma representatividade, posso dizer, tão expressa, que a gente sabe que tem poucos espiritualistas que estão sentados lá, E hoje eu acho que o povo do Candomblé ele está mais inteirado a realmente procurar um representante que possa não só atender as necessidades da religião dos negros, mas também da população, que o objetivo de nós, não só representantes de canal, de comunicação, mas também dos próprios candidatos, é uma política para todos. A gente pensa dessa forma. E aí eu queria primeiro saber da senhora sobre um pouquinho da sua passagem pela espiritualidade, pela religião, e aí depois a gente vai falar um pouquinho das suas pretensões, do que a senhora tem em mente para poder trazer um pouco mais de alegria, que a gente ainda vivemos ainda com aquela corrente amarrada nos braços e nos pés, e que a esperança de mudança é agora. É nesse momento, é o momento de mudança, As pessoas têm que ter a consciência que o votar não é simplesmente votar, é a oportunidade que a população tem de transformar. E nós estamos precisando de transformações urgentes na nossa política. Então o momento é esse. É isso. E aí só me fala um pouco da sua passagem na religião, como é que, não detalhadamente, mas como foi esse chamado para a religião? Na realidade, eu quando entrei na religião, a minha intenção era ajudar 2 filhos meus que precisavam iniciar, e eu achava que se eu fizesse, eles não precisariam, Falta de conhecimento na época. Então, são 25 anos, iniciada no Candomblé, foi iniciada numa casa de Angola, E logo após, os meus filhos tiveram que iniciar-se também. Então, lhe engano, São os 2 de Oxóssi. Eu fui feita de Omolu, tenho maior orgulho. Hoje é dia de Papai Omolu, a benção a todos, meus mais velhos, meus mais novos, a sua benção. Maravilhoso, também. Descubra de vida e saúde. Axé, que assim seja para todos nós. E tenho muito orgulho de ser filha desse Senhor, Sou filha do Rei da Terra, sou filha de 2 reis, O Rei do Mundo e o Rei da Terra. Isso é importante. Então isso é muito importante, tenho muito orgulho da minha religião. Eu sempre falo, não tenho motivo nenhum para esconder. Tem pessoas que às vezes escondem a sua religião porque a gente ainda sofre muito preconceito sobre isso. As pessoas nos veem como uma religião assim de mal. E não é. A nossa religião, a gente fala muito do ancestral. A nossa religião é muito bonita. As pessoas têm que entender, pesquisar, procurar saber, porque o orixá é tudo de maravilhoso na nossa vida. Assim como as pessoas às vezes têm medo de falar de Exu.
Gente, isso é caminho, é o Senhor que nos protege, né? No Hoje, nosso dia a dia e abre caminho pra gente, pro nosso espaço. hoje as coisas estão um pouco até mais explicativas, né? Temos a internet e hoje temos também um pouco mais do poder da voz, né? É verdade. Então hoje a gente já pode fomentar bastante que a diferença entre Exu e diabo e demônio, que são coisas totalmente diferentes, e hoje até as pessoas que não tinham esse saber ou que estão hoje com acesso a esse assunto, ele já começa a entender que quando a gente fala de divindade, a gente fala de seres divinos, que são endeusados, né, e que não tem nada a ver de diabo. Não tem nada a ver com essa palavra de diabo, né? São deuses que nos sustentam todos os dias, que nos dão fé, nos dão força para a gente possa prosseguir nessa vida maluca que nós estamos vivendo hoje em dia, né? É verdade. Independente da fé que cada um professa, o importante é ter fé. E eu tenho fé nessa nossa religião, tenho muita fé nos meus orixás. Né? Então, eu fui iniciada no Angola, dei continuidade no Queto, né? No Ilhéacé Oyalegi, pelo Baba Leonardo de Chalufã, né? E estamos aí seguindo sobre isso, meus filhos seguindo também o caminho deles, né? Como tem que ser, e sou muito feliz nessa minha escolha, nessa minha religião. Sofremos nossos preconceitos, não tem muito tempo atrás eu sofri o preconceito no Facebook, porque tinha uma frase do Papa dizendo que cada um era livre para comer o que quisesse na Páscoa, porque o que peca, né, o que entra é mais sempre que sai pela boca. E eu fiz um comentário e uma senhora entrou assim me atacando muito, eu fiz até um boletim de ocorrência em relação a isso, dizendo que o Papa não me representava porque eu só vivo em terreiro de macumba, né? E, infelizmente eu sofri essa agressão, tentei argumentar que não é dessa questão, porque as pessoas acham que a gente vive no terreiro de macumba à toa, sem fazer nada, né? A gente está buscando, a gente está aprendendo, a gente está ajudando, porque pessoas vêm até a gente para pedir ajuda, né? Sim. Às vezes uma situação difícil, nós estamos ali nos dedicando àquelas pessoas, mas só pessoas leigas que não estudam, não sabem, porque acham que a fé que elas professam é melhor do que a nossa, isso não existe. Cada um é firme dentro daquilo que escolheu para si, tem que ser respeitado isso, né? E, enfim, eu sofri esse preconceito. Então, essa parte do preconceito ainda existe muito. Eu acredito que as pessoas, antes de falar, têm que buscar, têm que estudar, para poder falar com veemência o que pensam sobre isso. Né? Hoje ainda temos um grande índice sobre isso. E, pelo outro lado, eu vou falar por mim. Né? Vou falar por mim, que é o que eu... Não que a minha fala seja uma verdade absoluta, mas eu creio nessa ideologia, e até porque a gente ouve falar em tolerância religiosa há mais de 1000 anos, de igualdade religiosa há mais de 1000 anos. Preconceito. Em todos os anos, né? Então são muito tempo. Eu vejo muita gente falando e não fazendo nada. Verdade. Né? E podemos entender também que quando o Ludumare nos deu duas mãos, não é somente para usar uma para apontar, a gente também pode estender. Isso. Então, muitas das vezes a gente acaba, nós mesmos sendo preconceituosos e nós mesmos fazendo atos de preconceito natural, sem saber ou sem achar que está fazendo, que é tão criminoso quanto aquele que nos ofende. Sim, com certeza. Então, que a gente precisa primeiro respeitar dois ícones que eu prezo e vejo que é uma das soluções para resolver isso tudo, é o respeito, que nós precisamos respeitar. Né? Quem estudou um pouquinho sabe da história, o motivo de terem se encostado no catolicismo, mas eu não sou católico, sou candomblecista. Eu tenho que seguir o Ludumare e os conselhos de Orumilaifa e de Olorum. Né? Mas a gente respeita, né? Todos nós somos batizados na igreja, né? Fazemos nossa primeira comunhão, só que hoje a gente precisa entender que são segmentos totalmente diferentes. Não cortando, mas até porque a nossa religião também fala de Deus, nós pregamos, Sim. nós oramos, nós fazemos Sim. as nossas rezas, mas nós também rezamos o Pai Nosso e uma Ave Maria, Sim, porque não podemos iniciar nada sem essas rezas, Sim. entendeu? E eu acredito que o respeito é o primeiro passo e
o ensino, né? A educação. Não só a educação de ensino, mas a educação social também. Então, eu sempre uso essa fala para que as pessoas realmente estudem, para a gente poder ter argumento em chegar numa hora que o cara falar para mim que eu sou preto, ou que eu sou gay, ou que eu sou qualquer coisa que ele acha que eu seja, que eu não sou, eu ter educação e, dentro da minha experiência, poder registrar o crime e eu poder ir até uma delegacia, registrar a ocorrência em vez de eu ofender ele, brigar e xingar ele. Verdade. Porque aí eu acabo perdendo o meu direito, tu chega lá, mas ele também me ameaçou, falou isso e aquilo, e aí vira aquele bate-papo de tu senta aí, conversa e se resolva. Assim não, eu gravei, tenho prova, pode proceder com a ocorrência, isso é crime e eu quero o direito. As pessoas têm que entender, mas isso é educação, né? E uma outra coisa também que eu venho falando muito e questionando bastante é sobre a preocupação dos zeladores e sacerdotes de orixá com a preocupação somente na sua casa de santo. Então, quando a gente vê a palavra Ebé lá dentro do vocabulário, a gente está vendo como uma comunidade. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando não só da comunidade religiosa que somos nós sacerdotes, nossos filhos e nossos netos espirituais, mas também com a comunidade em torno. E isso aí é uma coisa que realmente faz parte da política, né? E as pessoas deveriam de entender que se nós tivermos pessoas da nossa religião dentro da política, sentado lá na cadeira, seria mais uma representação para que pudesse trazer algumas coisas para que nós pudéssemos entregar a nossa comunidade. Então, baseado nisso, que a gente começa com uma pergunta bem simples, que é o que despertou para a senhora ser candidata a vereadora no município do Rio de Janeiro? Então, a princípio, eu sou mãe atípica da Caroline, né? Ela é PCD, ela tem DI, deficiência intelectual, e a dificuldade de conseguir um médico para minha filha que me motivou isso. Ela ficou 8 anos na fila do CISREG para conseguir um neurologista, e quando consegue, com 6 meses de tratamento, simplesmente naquele hospital os neurologistas somem. Por uma irmã que me colocou ela numa clínica, eu consegui tratar ela através de uma clínica, uma particular, mas muitas mães não conseguem isso. Mas também, mesmo assim, a dificuldade, mesmo conseguindo tratar ela particular, os exames são caros, né? E quando a gente bate no CISREG, demora mais anos para conseguir os exames que deveriam sair rápido para poder dar o diagnóstico, o tratamento devido, né, para cada um. Então, essa questão do CISREG, essa questão da saúde pública, essa questão de nós estamos precisando, sempre estamos enfrentando fila, ou a dependência de algum conhecido que possa nos favorecer aquela vaga que a gente precisa. Eu acho isso um absurdo, porque saúde é direito nosso. Nós pagamos impostos para isso. É constitucional, a pessoa tem direito à saúde. Então, essa questão é que me levou a enfrentar esse desafio, né, e tentarmos mudar aí essa realidade. Não só a questão da saúde, tive uma outra filha também que teve um problema assim, muito grave de saúde, ficou 3 anos com um problema e quase morre por esse problema, que era um cisto, que começou pequenininho, e quando tirou esse cisto, ele tinha o peso de um feto de 3 meses de gestação. E também conseguiu através de um conhecimento. E ela ia para os médicos falavam, olha, tá perigoso, a qualquer momento você pode arrebentar, você pode morrer, mas não faziam nada. Eu não posso te operar porque eu não tenho autorização do meu superior para fazer isso, como se a vida da pessoa está ali. Né? Então, é muito triste nós termos direito, e esse direito indiretamente ser negado no momento que você não consegue, um especialista que você precisa, ou que você precisa ficar numa fila de um CISREG, amargando aí o tempo indeterminado para você conseguir um tratamento ou um exame que seja, ou até uma consulta médica. Né? Digamos até em questão, quando nós falamos da saúde da mulher, que nós temos o Outubro Rosa, né? Sim.
Mas aí você vai fazer um Papa Nicolau, vai fazer um preventivo, né? Digamos assim, que é a palavra mais certa, e você não encontra uma vaga. Você não encontra um meio de você fazer aquele exame. E como é que a gente faz? É muito bonito nós falarmos do Outubro Rosa, mas quando nós temos especialista para nos atender, quando a gente consegue chegar no posto de saúde, consegue fazer aquele exame, quando a gente vai, é marcado uma mamografia e tem aparelho funcionando para que você possa fazer. Então é muito fácil a gente falar, é bonito falar. Na prática a realidade é outra e nós sabemos disso, né? O que eu acho interessante na sua fala é que nós estamos num canal africanista, né? Temos tanto outros assuntos também importantes através da negritude dos afrodescendentes, mas a senhora, como uma mulher do Molu, se preocupando realmente com uma sociedade como tudo, né? Que não está buscando somente beneficiar os nossos irmãos de axé, nossos irmãos da religião, mas como um tudo, que isso é um problema realmente de todos. É uma vergonha a saúde que nós estamos vivenciando. E quando a senhora fala de PCD, nada mais é do que urgentíssimo. Muitas das vezes você descobrindo qualquer tipo de deficiência dessa no início, o tratamento ele fica muito mais fácil de ser tratado e muito mais fácil até de ser curado. Né? E a senhora vem falando sobre os CISREG, né? Só que a gente também, falando de saúde, já vai estar lá buscando por vários outros benefícios que eles também têm de direito, e até mesmo os pais, que a saúde mental vai a zero, né? Como Com tudo. certeza. As mães atípicas, nós mães atípicas somos meio assim jogadas de lado, né? Porque com certeza, assim, entre aspas, nós adoecemos um pouco também, porque o nosso psicológico fica abalado. Nós temos que ter a firmeza do nosso psicológico para tratar dos nossos filhos, porque é o dia a dia, mas nós também temos o nosso psicológico afetado. Quando faz o diagnóstico de uma criança, eles não fazem da mãe também. A criança vai para o tratamento, mas e a mãe? Como é que fica nessa situação? É o que eu costumo dizer. Eu, como bom psicoterapeuta, eu acho que quem também acompanha doente, precisa de tratamento. Ele também fica doente, de alguma forma. Sim, porque ele precisa de tratamento. Nós precisamos nos manter fortes para enfrentar o nosso dia a dia. Não é fácil. As pessoas apontam muito o dedo, tanto para os PCDs como para as mães atípicas. Né? Ninguém é capaz de dar um abraço de acolhimento. Aponta o dedo como se fosse, você está se fazendo de vítima, o seu filho. E não é isso, gente. O dia a dia é muito complicado. Lidar com o PCD todos os dias. Lidar comigo é complicado. Eu vou chamar a senhora de IA porque é meu hábito, viu? Pois não, você tem vontade. IA. Eu posso falar porque eu não sou candidato a nada. Inclusive, eu vou mandar aqui um abraço pro meu padrinho, Coronel Guilherme Moraes, que vive sempre puxando a minha orelha. Maravilhoso. Os amigos lá do Rotary Clube Madureira. Mas eu posso falar. A sociedade, ela já está cansada. Ela já está cansada quando a gente se põe numa forma de se vitimar, porque eles obrigam a gente a se vitimar. Eles que são o culpado. Por quê? Se eu dou um suporte para a mãe, que já é mãe, já gera, já cuida, já ama, mas chega um ponto que com uma mãe dessa, ela lava, ela passa, ela cuida, ela faz uma porção de coisa ao mesmo tempo, e tem hora que ela não tem suporte de nada, como a senhora falou, um abraço, que para eles não interessa me abraçar. Eles querem, com todo respeito, que o pessoal se dane. E o que eu estou falando, tem muita gente que está com vontade de falar e muitas das vezes não podem falar. É mais ou menos, não, mas eu não tenho problema nenhum. Mas fica uma coisa chata e feia. Na questão das mães atípicas, quando eu falo que a sociedade fala que elas se fazem de vítima, realmente isso acontece muito, mas Sim. Não é. Tem mães, não é o meu caso, graças a Deus, a minha vida com a minha filha, eu trato ela como se fosse uma pessoa normal, a gente sai, a gente passeia. Ela tem a limitação dela, mas ela não pode ser limitada. Sim. É assim que eu interpreto. O PCD, eles têm limitações dele, mas eles não podem ser limitados. Eles fazem parte da sociedade. Eles existem, eles têm que ser respeitados. A inclusão se faz necessária. Né?
A inclusão para essas crianças faz necessária, porque nem todo ser humano é um PCD, mas todo PCD é um ser humano. Eles existem, eles fazem parte da sociedade, eles não estão procurando cura, eles estão procurando aceitação. Justamente. Então, essa inclusão, esse respeito é necessário. Eles são seres humanos, gente, eles fazem parte da sociedade. E nós ainda esbarramos com muito preconceito, infelizmente, em relação a isso. Apontam o dedo, é doente. Não, gente, eles não são doentes. Doente é quem tem câncer, doente é quem tem uma doença crônica. Né? A gente fala que a pessoa está doente. Eles não estão doentes, eles são portadores de uma deficiência, eles têm a limitação deles, mas eles não são limitados, têm todos os direitos. Claro que existem aquelas crianças mais comprometidas, que precisam de uma atenção redobrada, que não pode certas coisas, né, tem um pouco mais de limitação, mas também tem que ter todo o respeito possível para essas crianças, entendeu? Sim, e a minha luta é essa. E voltando só um pouquinho atrás, quando eu falei do CISREC, que você estava falando sobre o programa, e eu estava falando da saúde, do PCD, é porque além deles serem PCDs, mas o corpo deles funciona normais. Precisam de um ginecologista, precisam de um dentista, precisam de um cardiologista, como todos nós. Sim. O problema deles é aqui, mas o corpo funciona normalmente. Eles não precisam só de neurologista. Verdade. Eles precisam de um clínico para que cuide, porque eles envelhecem como a gente. Pressão, tem diabetes, tudo isso tem que ser cuidado. Então é necessário que a gente faça uma saúde que voltada para todos. O que eu vejo aí, como eu já falei para a Sônia off, é que tem muita gente que fala muita coisa e não faz nada. Né? A gente se preocupando. Quando eu falo somente, é que a gente está falando só de um polo a princípio. Sim. Que são os PCDs, e aí já falou da saúde, e aí já vai falar de outras coisas também voltadas à saúde, e aí daqui a pouco a gente entra na educação, que é o assunto que nós vamos entrar agora, porque independente do ensino ser essa pouca vergonha de aprovação automática, de alienação, pessoa estar fazendo o ensino médio muitas das vezes sem nem saber uma raiz quadrada, a gente vê também a dificuldade do acesso para alguns PCDs nas escolas públicas, e pelo outro lado também a dificuldade de mediadores, é a palavra correta? Sim. De mediadores. Eu falo desse ponto porque eu tenho uma amiga que ela é professora mediatista, e ela diz que ela atende 3 turmas no horário, e ela já estava querendo fazer um outro horário numa outra escola, e que ela não aguentava, porque lá também ela ia fazer para 3. Então, a senhora é ciente desse déficit realmente dentro da educação, e se realmente existe, tem falta de mediador? Sim, é uma necessidade. Ainda tem escolas que já têm mediadores, mas como foi bem falado, atendem 2, 3 turmas, né? E às vezes saem dali e ainda vão atender. E a necessidade que hajam mais mediadores, mas não só simplesmente mediadores, tem que capacitar esses mediadores para que possam lidar com as pessoas PCDs. Né? Porque, como eu falei, eles têm limitações deles, têm manias deles, e um mediador só, às vezes, complica. Né? Cansa também, foge. Sim, vamos dizer assim, foge daquele momento, porque é uma turma que tem várias pessoas PCDs, um mediador, um corre daqui, o outro chama atenção dali, como é que a gente faz? Não, acredito que realmente já requer uma atenção. Sim. Então, se eu tenho um aluno naquela turma, beleza. Mas se eu já tenho 3, já me complica. Então, imagina eu tendo 3 turmas no mesmo horário, de 8 a meio-dia ou de 8 às 2h30. Tem escola, inclusive uma amiga minha, que ela tem 2 filhos autistas, ela tinha que ficar na escola, porque não tinha mediadores. Agora, se eu não me engano, se eu não estiver falando errado, já tem mediadores na escola. Mas ela ficava na escola com os filhos porque não tinha mediadores. Como é que faz isso? Porque é um momento que aquela mãe típica deixa o filho na escola, que ela pode ir no dentista, né? Ela pode cortar um cabelo, ela pode ir no ginecologista, e ela tinha que ficar na escola porque não tinha mediadores. Então, muitas escolas, se eu não me engano, já têm
mediadores, mas ainda tem essa deficiência de mediadores nas escolas, né? Sem contar as estruturas para atender essas crianças, né? Precisamos de estruturar as escolas para receber as pessoas cadeirantes, né? Porque a maioria, às vezes, escada, uma rampa imprópria, uma rampa imprópria, que também não tem um funcionário específico para fazer o atendimento. Mas também, tu imagina, ter um funcionário para pegar a criança no colo, botar, então é necessária a estrutura de uma rampa, a questão também, a inclusão das pessoas com deficiência numa turma regular é maravilhosa. Mas nós temos também aquelas crianças que são mais comprometidas, né? Que não vão acompanhar aquela turma. E talvez eu possa ser até criticada no que eu vou falar. A minha filha mesmo estudou numa turma de crianças especiais. Tinha as crianças que conseguiam acompanhar uma turma regular, então a inclusão dessas crianças eram feitas numa turma regular. Mas, por exemplo, a minha filha, ela não lê, não escreve. Se a professora mandasse ela fazer alguma coisa, ela estava na cadeira dizer que ia dormir, que estava cansada. Então, de uma certa forma, já atrapalha o andamento da outra turma. Então, sem romantizar, que posso ser criticada, mas eu acredito que a volta das turmas especiais se faz necessário nas escolas. Para aquelas crianças que não conseguem acompanhar uma turma regular, que vão ter atenção diferenciada para eles. Isso não é excluir, é uma inclusão também, tá? Para que elas possam ter a atenção voltada para elas e que elas possam desenvolver também a mesma oportunidade de qualquer outra criança, mesmo que não venha aprender, né, de uma certa forma, mas ela vai estar ali na escola também, tendo o mesmo jeito de qualquer outra criança. Então, eu acho que a turma especial se faz necessária nas escolas, sim, para essas crianças que não conseguem acompanhar uma turma regular. E aí, a gente volta a falar sobre também o apoio às mães. As mães atípicas. A senhora falou de assuntos tão importantes e agora a senhora voltou lá sobre a mãe que muitas vezes ela tem que ficar no local. E isso não impede dela estudar, de ter um outro tipo de vida. Se tivesse uma estrutura melhor para se complementar uma boa acomodação para esses PCDs e flexibilizaria mais o tempo de uma mãe dessa de poder, não só nas tarefas diárias, que já são mais guerreiras, mas também de poder voltar a estudar, ou de fazer o curso superior, de fazer o curso técnico. Então, há casos e casos. Tem mães que, quando se tornam mães atípicas, é abandonada pela própria família. Às vezes pelo próprio pai da criança. Eu soube disso aqui, eu fiquei apavorado. Então, realmente, pais largam a esposa por conta de ter um filho PCD. Eu tenho conhecimentos assim nas minhas Mães Maravilhas, tenho relatos dessa situação. Né? Então, como essa mãe vai estudar? Se ela sozinha? Com quem vai deixar essa criança para estudar? É complicado, é muito complicado. E assim, eu faço cursos, ela vai comigo todos os cursos que eu vou. Tanto é que ela está aqui comigo agora, né? Estou aqui conversando com o senhor, minha filha está comigo, todo lugar ela vai comigo, mas tem aquelas crianças que não tem como ir. São crianças mais comprometidas, às vezes são aquelas crianças que são inertes, né? Cadeirantes, que às vezes a mãe tem uma dificuldade de levar, porque os nossos transportes também, os elevadores dos nossos transportes públicos não funcionam, né? E fica muito complicado, né? Mas tem essa mãe, por exemplo, que eu estava falando, que ela ficava na escola, ela é formada, ela conseguiu estudar, a mãe ajudava, né? Ela hoje é viúva, mas tinha a questão do esposo, mas tem muitas mães que não podem, mesmo tentando, querendo fazer, são mães que são sozinhas. Eu debato com mães, eu bato de frente às vezes com mãe, que eu vou conversar, bater papo, e ela fala, não aguento mais, eu vou enlouquecer. Não quero saber de nada, ninguém me ouve, eu sou sozinha. Quer dizer, o psicólogo daquela mãe, sabe, está numa situação que ela não está aguentando. E eu tento de alguma forma acalmar, tento de alguma forma tentar ajudar, encaminhar para uma clínica da família que possa atender aquela mãe, mas bate aquela questão de
Dos déficits Às que- vezes não do- ter do- um profissional ou vaga para que aquela mãe possa ser atendida. Então é muito necessário a gente trabalhar em cima dessas mães, dar suporte para essas mães, né? Nós mães atípicas, né? Dar suporte, atendimento psicológico sim, sabe? Isso se faz muito necessário. Tem que ter alguma coisa voltada para isso e é em cima disso que eu vou trabalhar. Quando a gente fala vamos falar dos PCD, a gente fala só dos PCD e se esquece das mães. Nós temos, eles são englobados um com o outro, nós temos que falar dos dois, nós temos que tratar os dois, nós temos que dar atenção aos dois, acolher os dois, entendeu? Então isso é muito importante. Hoje, nós estamos no mês de agosto, né? Hoje esse mês está completando 18 anos da Lei Maria da Penha. Hoje, só no dia de hoje, foi feito 219 pedidos da lei de medida protetiva. Hoje inteirou o 56º homicídio. Absurdo. É, Revoltante, né? Esse número. eu tenho um viés, uma visão sobre isso. Eu gostaria de saber também se a senhora concorda, se a senhora tem alguma coisa possa também me ajudar sobre o que eu penso. Eu, particularmente, acho que essa é uma lei que inicialmente foi muito boa, mas eu acho que muitas das vezes a gente cria uma lei e que ela precisa ser reajustada com o tempo, de acordo com as demandas e com os acontecimentos. Eu acho que, a princípio, foi uma iniciativa muito boa. Mas Marcelo, vejo que não é somente a violência física, que a mulher ela passa por vários outros tipos de violência, e também que hoje essa medida não é tão eficaz. Hoje, por quê? Porque uma vez que o cara ele é chamado para depor, ele é chamado e orientado que ele pode ser preso, ele já está irado com a loucura dele, ele te manda ir lá e realmente matar a pessoa. Então eu acho que a lei, para esses casos, eles poderiam ser diferenciados em relação a cada tipo de atitude. Então se ele começou lá que as coisas acontecem aparentemente natural, né? O cara, ele já começa a proibir a mulher de se relacionar com outras pessoas. Isso também já é agressão e é crime. Isso é cárcere privado. E daí ele já seria chamado à delegacia. Depois de insultos verbais e agressão verbais, que também é crime. Defamação, injúria, né? Agressão verbal e vários outros tipos de crime. E aí ele já ia ali e já tomava aquele beliscão. Bateu, ele já é recendente de todos os... mesmo crime, já 2 vezes, até porque ele foi chamado a primeira vez, foi chamado a segunda. Deveria de ser hediondo. Mas, porque não tem um homicídio? Não tem a tentativa. Sim. Se foi provado uma tentativa, ele... não é? Sim. E aí, uma vez que ele já fez, aconteceu, etc e tal, bateu para matar um pulo, Iá. Sim, com certeza. Então ele já deveria de ficar preso, mas numa lei que permanecesse, porque se não for, vai ser como se não tivesse preso, porque ele vai ter o mesmo hábito de, quando sair de lá, matar a pessoa. Então, mas já acontece, como foi dito, né? O primeiro grito levou um beliscão, né? Mas para esse beliscão acontecer, tem que ter a denúncia. Sim. E muitas vezes a companheira não entende que aquele grito já é uma forma de agressão. A agressão, ela não é só física, ela é moral, ela é psicológica. Sim. Né? Então, o primeiro sinal de um grito, essa mulher já tem que ter um alerta. Existe muito
pouca informação sobre isso, né? A mulher tem que entender que a agressão, gente, não é só quando é física, bate. Né? Bom, mas isso talvez não seria por conta da recorrência, deles ter também essa visão que eu tô tendo, do tipo, eu vou lá, vou denunciar, ele vai ser preso, vai ser solto e vai me matar, melhor eu não ir? Não, tem a dependência emocional, né? Às vezes a mulher gosta e fica acreditando que vai Da ser mudança. diferente, que vai mudar. Aí gritou, a mulher chorou, aí ele vem com uma flor, um chocolate. Não, não vai ser, vou mudar, não vai ser mais assim. E acontece de novo. E cria aquela, às vezes, dependência financeira e às vezes dependência emocional. Sim. Né? O que tem que ser feito, acredito eu, que nós temos que esclarecer para as mulheres, em geral, que capacitar, curso de capacitação para essas mulheres. Para que essas mulheres voltem ao mercado de trabalho. O apoio psicológico antes de mostrar para ela que ela não, independente das dificuldades, que ela não é obrigada a aturar aquilo que ela está passando. Mas para eu fazer isso eu tenho que proteger, uma proteção real. E depois ter condições de capacitação. Porque eu já vejo, não é falando, puxando sardinha, não. Eu sou uma pessoa sou muito verdadeira. E a mulher, a importância imensa, não só de gerar, de educar, de cuidar, de zelar, né? de fazer tudo, muitas das vezes, ela não tem tempo nem para ela. E daí, hoje, nós temos pouco, mas ainda temos uma condição dela poder fazer algum tipo de capacitação online em EAD. Hoje nós temos aí no próprio nosso canal, nós temos um projeto chamado Africanizando Educa, que a gente tem bolsa de estudo com 70% de desconto para curso superior, curso técnico, né? Para quem não terminou o ensino médio fundamental, a gente tem o EJA, tem curso profissionalizante, porque seria um subterfúgio para que ela ocupasse a mente dela e crescesse através daquilo e tomaria realmente força por questão talvez financeira ou emocional de não estar passando por aquilo e quando procurar ela já ter ido. Né? Mas quando se bate de frente com um homem que ele já tem a índole dele de agressão, até para que essa mulher venha ele proíbe, justamente. Então, a mulher tem que ficar alerta ao primeiro sinal de agressão, que já é o grito, a proibição. O terror psicológico que aquele homem faz com aquela mulher, o desrespeito que tem, gente, isso já é uma agressão. Não tenham medo de denunciar, não tenham medo de procurar ajuda. Se algum vizinho, algum amigo sabe que uma amiga está passando por isso, converse com ela, dê força a ela, denuncie. Porque só assim que a gente vai começar a tentar mudar esse quadro, que é muito difícil. Sim. Né? É muito difícil, sim. E quando chega a agressão, a vez de fato, tem que denunciar, sim. E eu acredito que a lei tem que ser mais severa para esse agressor. Né? Porque muitos dos casos ficam 1 mês, 2 meses, o agressor é posto à rua e a vida da mulher volta a passar por risco, porque essa medida protetiva ela é temporária e às vezes não protege nada. Sim, sem dúvida. Isso aí é muito complicado. Então tem que ter leis mais severas, que eles fiquem sim, sejam condenados, que dentro enquanto estiver no cárcere, que ele seja acompanhado por psicólogo, psiquiatra, e só possam sair dali quando forem aptos, tiverem assinado ali pelo psiquiatra que acompanha ele, o psicólogo, que está apto a voltar à sociedade. Para que essa vida dessa, porque muitas das vezes a gente vê que não é só a vida da mulher que corre risco, a família. Tem pessoas que matam a mãe, matam o filho, matam a mulher, e onde nós vamos parar com isso? Então, vamos ficar alerta aí, mulherada, porque a agressão não é só física, psicológica, ela é uma agressão também. Ao primeiro sinal que você esteja percebendo que você está sendo desrespeitada, que tem uma agressão, denuncie ou se afaste. Se achar que está correndo perigo,
não hesitem em procurar ajuda. Vocês têm direito a isso, é a vida de vocês, então vamos ficar espertos. É difícil, gente. Tem sim a questão do sentimento, né? E como eu falei, às vezes do financeiro. Mulherada, vamos acordar, vamos se capacitar, vamos ir para a luta e vamos vencer isso aí, porque a gente tem que nos ajudar, né? Ser mulheres que levantem uma a outra. Sim. Né? Vamos acordar para isso aí. Sobre essa extensão de capacitação, a senhora também pensa em fomentar sobre isso para a própria educação que nós temos hoje, sobre mais cursos profissionalizantes ou que possa implementar no próprio ensino fundamental ou alguma orientação profissional para esse? Vamos por etapa. Nós já temos aí várias instituições políticas não partidárias que fazem esse trabalho, né, de capacitação, de cursos de capacitação, que acolhem essas mulheres vítimas de violência, dão suporte tanto psicológico, financeiro para essas mulheres, mulheres que correm risco de vida, tem um asilo sigiloso que abrigam essas mulheres. Então, isso já é existente, pouco divulgado, né? Tem que ser mais divulgado, porque existe já essas situações. Sinceramente, eu não sabia. Isso é muito nós importante temos a gente a falar. Casa da Mulher Carioca, Muito que importante. atende as mulheres vítimas de violência doméstica, tá? Assistem com psicólogo, jurídico, tá? Elas têm um cartão passagem para quem não tem condições, como eu falei, a questão do financeiro, que às vezes fica dependente. Casa da Mulher Carioca, Casa Elza Soares, né? E atende com cursos de capacitação, eu mesmo faço vários cursos lá, eu não passei por nenhuma situação dessa, mas elas atendem mulheres em um geral, para cursos de capacitação, são vários cursos, gente, maravilhoso. Entre aí, ó, no Google, procura a Casa Mulher Carioca. Fica onde? Ou, tem vários lugares, né? Ah, sim, tem vários lugares. Aqui eu faço parte, na Marechal Falcão da Frota, fica dentro da Vila Olímpica Mestre André. Nós temos ali a Casa da Mulher Carioca. Nós temos Padre Miguel, Realengo? Padre Miguel. Pô, que legal. Nós temos em Marechal Hermes, nós temos em Realengo, se eu não me engano, em Santa Cruz também, em Campo Grande. São várias instituições que atendem. E são cursos maravilhosos, capacitam as mulheres mesmo, tá? E essas mulheres que se encontram em questão de agressão doméstica, pode procurar a Casa Mulher Carioca, que vocês serão orientadas em tudo que vocês têm de direito, né, para se proteger, para voltar à sociedade, né, com a mente mais tranquila, porque a mulher quando é agredida, gente, não é só o físico não, isso aqui é o psicológico. Né? Ficam com medo de sair, andam na rua olhando para lá, então vocês vão ter todo o apoio para que vocês possam voltar à vida de vocês normalmente, e capacitadas, né, a ganhar o dinheirinho de vocês aí com os cursos que é oferecido pela Casa da Mulher Carioca. Em questão da escola, como você falou, eu acredito que se colocássemos defesa pessoal das mulheres, né? Sim. Desde de pequenininho já ter essa questão da defesa pessoal, eu acho que já é um ponto muito favorável em relação ao esporte, uma cultura, é uma defesa. É educacional, porque eles não vão ficar agredindo todo mundo. Justamente, né? Começa de pequena a ter uma educação social e emocional. Isso. E futuramente, que não passem por isso, mas você vier a passar, tem como se defender. É isso aí, boa ideia. Então fica aqui, ó. Claudinha, a Claudinha está diretora da Casa da Mulher Carioca, né? Convite aqui para o nosso amigo, para ele conhecer o espaço. Vamos depender de você e desse aval. Isso vai ser um prazer para nós, do Africanizando, poder compartilhar e ser parceiro, sim. A gente tem um slogan que a gente o que é bom nós apoiamos. Sim, então, tem que externar isso, né? Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. E hoje nós vamos ter esse prazer aí das pessoas terem essa informação que é de mera importância. No Instagram, no Google, entra lá na Casa da Mulher Carioca, procura os cursos de capacitação, que vocês vão ficar maravilhados. Isso aí.
E a senhora tem aí uns minutinhos para falar para aquele lá que está nos ouvindo e nos vendo sobre hoje a Edna Pires, candidata a vereadora. O que a senhora pede para esses irmãos e amigos aí? Então, eu, né, sou candidata aí para o nosso querido Rio de Janeiro. A minha bandeira são as pessoas com necessidades especiais, os PCDs, né? É uma inclusão social e educacional para essas pessoas, um apoio total para as mães atípicas, né? E essa luta não é só minha, essa luta é da sociedade. Então eu peço que vocês venham comigo nessa luta, me apoiem, para que a gente possa fazer uma inclusão, um Rio mais inclusivo, né? Um Rio com mais inclusão para todos, tá? É o que nós precisamos, e fazer o nosso Rio de Janeiro voltar a sorrir novamente. É isso que nós estamos precisando, uma cidade tão maravilhosa, e estamos aí, olha, à mercê de assaltos, à mercê de um monte de coisas que nos desagradam. Então a hora da mudança é essa. Votem com consciência. Não é só questão de votar, gente, de chegar lá e digitar a legenda do seu candidato. O voto é a hora da oportunidade, é a hora da mudança. E a hora é essa e eu conto com você. Então vem comigo, Edna Pires. Essa é a Edna Pires, politicamente falando, aqui no canal Africanizando. E desde já eu agradeço aí a sua presença, viu? Que o Lodomari, que o Orúmila, que o Mulu possa lhe dar vida longa, saúde. A todos e nós. Com certeza que esteja na mão dele à vontade, já partindo dos seus pensamentos, que são muito valiosos. Eu tenho certeza que se for da vontade do Lodomari, vamos ter vitórias, sim. Né? Que só o fato de nós nos preocuparmos com coisas importantíssimas a esse nível aí, a senhora já é uma vencedora, e eu tenho certeza que isso vai ser um exemplo para muita gente e ajuda para muita gente. Então, desde já, o Africanizando agradece, tá bom? E aí peço para vocês aí compartilharem nossos conteúdos. Já passamos a marca de 580 vídeos no nosso canal. Aqueles que não se inscreveram possam se inscrever no nosso canal, comentar, deixar um like para que o nosso trabalho continue a todo vapor aí na nossa plataforma. E ficar ligado, a gente precisa votar, a gente precisa de escolher os nossos candidatos para que possa também fazer algo que possa estender a todos, né, a toda a comunidade, a todos, sem separação, sem isso, vaidade, sem aquilo, enfim. Essa aí é a dona Edna, tá bom? Vem comigo!